Foi da largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast de número 96.5. Como assim, ponto 5 de novo? Já não teve um ponto 5 vezes atrás? Teve, mas dessa vez a gente vai falar não de uma corrida em si, a gente vai falar da classificação das 500 milhas de Indianápolis, que vai acontecer na semana que vem com 33 pilotos de novo, e não 35, porque tivemos Bump Day, a gente vai falar disso também, entre muitos assuntos legais, como a pole do Capter, como os brasileiros, como a Danica, que todo mundo falou mal, mas enfim, ela foi bem, o Hintke fora, ninguém acredita nisso, e todas as polêmicas envolvidas nesse dia. Estamos aqui com o... deixa eu ver, ordem de chamada, que nem escola. Emanuel Weiman. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, tudo beleza aí de novo? De novo aqui para participar desse grande cast aqui, com todo mundo aí. Ah, que modesto, falou grande. Muito bem. João Estumano Neto, tudo bem, João? Tudo jóia? Ah, mas calma, João. Tô calminho. Ah, que bom, João. Marcelo Augusto Junqueira, tudo bem? Boa noite a todos na mesa. Estúdios cheios mais uma vez. Nunca esteve tão cheio assim, né? Só vai ser na Indy 500. Na próxima edição estará mais cheio ainda. Já foram falar com o vizinho pra prestar mesa, cadeira, essa parada aí? Aquelas cadeiras de plástico, a minha estavam variando aqui. Eu falei que, olha, sou alto, essas cadeiras não tá dando pra mim não. Aquelas cadeiras com propaganda de cerveja, sabe? Ou propaganda de vereador, né? Maravilhoso. Aí, Paulo Rubens, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Daniel. Boa noite pro pessoal aqui da mesa. Um salve pra galera que tá ouvindo a gente aí nesse podcast. Vamos que vamos. A gente tá. O pessoal que tá ainda ouvindo esse podcast. Perfeita análise, Paulo. Todos ouvindo. Bom, as pessoas que ainda estão. Não, você é um guerreiro, você é batalhador, você é um vencedor pra conseguir. Nós gostamos de você. Nós adoramos você. Inclusive, daríamos brinde se tivéssemos dinheiro, mas não temos. Ou talvez não daríamos brindes. Enfim. Classificação das 500 milhas de Indianápolis teve mais uma vez Ed Carter na pole. Ele estava um monstro na pista hoje, assim como ele foi a pole em 2013 e 2014. Ele foi um monstro. Ele simplesmente fez a volta mais rápida entre todos aqueles que entraram na pista nesse mês de maio, no oval, com a média horária das 4 voltas, né, de 229.618618 milhas. Ele foi o único também que atingiu uma volta de 230 milhas entre todo mundo que entrou na pista nesse mês de maio. Foi o mais rápido, pela terceira vez que conseguiu a pole. É um carro fantástico, ele não deu nenhuma tiradinha leve do muro, não deu nenhuma escorregadinha, ele estava com uma nave na mão e provavelmente vai estar com a mesma nave, com o mesmo estilo de acerto nas 500 milhas. Só que ele chega na hora e não corre, né? Ou bate com alguém. Tudo bem que não vai bater dessa vez com o Hintke, que a gente vai falar dele mais tarde, não vai fazer um free wide maluco, 1000 Bell, na primeira curva, que ele vai bater no Hintke, mas não, isso não vai mais acontecer esse ano. Tudo bem, Ed Carter, pode ficar tranquilo, nenhum dos dois vai participar das 500 milhas. Dessa vez vai ser com outros dois pilotos aí. Vai ser com Kimball e Chilton, vai ser com esses dois. Maravilhoso estar no free wide ali, entre os dois da Carlin, isso sim, nossa. Mas você vê quando ele conseguiu a pole, né? Tipo, ainda tinha o Hélio pra entrar na pista. Ele era o penúltimo, né? O Carter. O público tava ovacionando ele, né? Você vê que como ele é um piloto da casa e tal, ele é bastante querido pelos fãs aficionados. Os únicos que foram ovacionados foram o Ed Carpenter, o Marco Andretti e o Tony Kanaan. Tony Kanaan foi ovacionado, né? Incrível. Mas se bem que o pessoal da tribuna, da patrocinador do Capter, que ovacionou ele, isso não é um pouco estranho? É meio coincidência, assim, que o pessoal da camarote pago ali... Não, mas ele é de Indianápolis, pô. Ele tem um certo fã-clube. Que deve ser aquela... aqueles que estão na curva 2 ali. Aquele fã-clube. Esse ali, Fãs Vodka, fã-clube do Ed Carpenter. Não, mas aí deu um susto em todo mundo, na verdade, né? Porque ele conseguiu a pole, aí vem o Hélio,
pra entrar na pista. O que aconteceu com o Hélio ali? Parecia um vento, cara. O carro tava horrível. O Hélio, na entrevista lá, ele comentou que chegou o Roger Penske lá, ó, cara, quem é que vai arriscar aí pra tentar fazer a pole, pra botar o mínimo possível de downforce? Daí o Hélio levantou, eu vou. E aí arriscou tudo, não deu certo, segundo o que o Hélio comentou. Na real, o Hélio não tem muito a perder, né? É a única corrida que ele vai fazer no oval. E, aliás, não é só... cara, ele tá tentando a 4ª vitória. Ele é por tudo ou nada mesmo. Ele não tá muito conservador quanto ele era, né? Ele era muito conservador. A gente até reclamava disso. Dessa vez ele não tá sendo. Ele tá bem arriscador. Talvez assim, a constância dele nos campeonatos fosse devido a essa preservação dele. E agora ele não tem essa preservação. Aí ele tá indo com tudo. É vida ou morte agora. Bom, não é ele o melhor Penske, né? Porque ele tá agora largando antes, até atrás da Danica Patrick, que a gente vai falar dela depois. Porque o melhor Penske é o Pagenaud, vai largar na primeira fila com o Power, 2 da Penske na primeira fila, o Ed Carter meio que um intruso ali. O Pagenaud conseguiu 228.761 e o Power 228.607. Praticamente um pentelhésimo de segundo separando o Pagenaud e o Power. Os dois carros estavam muito bem. Na verdade, os dois carros a primeira volta do Pagenaud, que foi 229 e 125, foi a diferença aí. Não foi boa, né, aquela primeira volta. Parecia que ele tava indo muito para trás. Ele ia ficar até atrás da terceira posição. Foi a melhor volta ali. dele, a primeira. Eu tava olhando a primeira fila, ela tem 3 Penske's ao mesmo tempo. Que é o Newgarden largando já na 4ª posição, segunda fila, com 228.405. Então, pra dizer que se o L não tivesse arriscado com menos downforce, poderia ter ficado 4 Penske um do lado do outro. Poderia. Teve uma fila, uma tríplice, assim, uma fila inteira só de Penske, que delícia. Mas não poderia. O Hélio não arriscou só o downforce, até o traçado que ele fazia era diferente. O Felipe Jafone falou muito bem na transmissão que o Carpenter ele conduzia o carro bem longe do muro, enquanto todo mundo tentava passar lambendo o muro e aí ninguém tirava o tempo. Mas o pior que acontecia é ele largar em nono, né? Então, arriscou tudo, acho que... Essa característica que o João falou do estilo de pilotagem do Carpenter, todos os carros da Ed Carpenter Racing tiveram essa característica aí. O Pigot, na volta dele lá, ele passou longe do muro, a Danica também bem longe do muro. Pois é. Chega a Danica falou assim, eu tava esperando 4 voltas bem chatas, né, por passar assim tão longe do muro. Ela disse só uma curva só que teve um pouquinho mais de emoção, mas tirando isso foi só 4 voltas chatas. Mas aí tu vê que o acerto do carro tava muito bom. Eu acredito que o acerto tava fantástico. Tava muito bom. Porque o carro não precisou passar perto do muro para fazer uma volta boa. Logicamente você passa mais perto do muro para conseguir mais velocidade. Eles não precisaram isso, eles fizeram só a linha deles e pronto. Então o carro tava sensacional. O carro desse ano de 2018 tá mais difícil de guiar. O Dixon, quando testou no início do ano, assim, pré-temporada com o Hinchcliffe, né? Disse que esperava que a classificação ser mais fácil, mas não foi. Foi mais difícil. Pois O Tony Kanaan disse isso na entrevista que ele deu pro Band Sport. Aliás, uma baita entrevista, né? A Band fez um bom trabalho também. Bastante esclarecedora. O Giafone achava que tava todo mundo tirando o downforce, o Tony falou que era o contrário, estava todo mundo colocando o downforce porque estava impossível de guiar, principalmente quando dava muito vento. O problema é assim que os comentários do Giafone ali naquela questão é que o Giafone já faz muito tempo que ele não está correndo de Indy, então é muita coisa que muda em 10 anos. Então, por exemplo, quando ele pensa que o pessoal está tirando muita downforce, o Tony explicou ali, na verdade você não tem muita diferença do carro do ano passado para esse ano, então você precisa botar bastante downforce porque o carro já estava meio difícil de guiar. Então bota toda a downforce do mundo ali para poder guiar o carro, senão era possível. Mas o Tony também comentou que entre o mínimo e o máximo de downforce não dava muita diferença ali na ângulo 300, da asa, né? Que é de 2 positivo até menos 8. Antes dava mais de 1.200, 1.300 libras de peso e agora a diferença de 2 até menos 8 dava 300 libras. É muita diferença, não chega nem a um quarto. Exatamente. 25%, mas 20% de diferença. É que uma reportagem aqui que tá na revista Racer, né, americana, falando sobre o carro desse ano, o acerto para classificar o carro desse ano, como ficou mais difícil, que tirou aquela proteção traseira, né, aos famosos Kardashians, né? Aí... Para-choque?
Sim, tirou o para-choque, tirou as aletas, mudou o assoalho do carro, né? Todas essas mudanças aí... aquele... Santo Antônio. Todas essas mudanças acabaram reduzindo em muito a gama de opções assim das equipes que tinham no acerto, né? Inclusive de dar um acerto ali no assoalho, dar um acerto naquelas partes laterais, na asa. Como o Tony falou, aí o acerto que era de 1.300 livros mudou para 300, né? Ou seja, agora você trabalha com a faixa muito limitada de acerto. A parte de aerodinâmica deu um pouquinho mais de espaço para parte mecânica do acerto nesse ano. Ficou muito padrão, né? Pneus, etc. Eu acho que é bom. Muito bom. Acho que a corrida com muito aerodinâmica, muita coisa, eu acho muito artificial. Mas era muito boa. Pelo menos no oval de Indianápolis era muito boa, porque a corrida provavelmente vai ficar que nem 2013 ou 2012. Que era uma corrida assim... não sem tão sal. Emocionante. Sem sal. Eu lembro que... Texas vai ficar horrível. Texas vai ficar horrível, por exemplo. Eu acredito também. Mas, a não ser que no Texas eles vão botar o kit de misto lá, ou do que usaram em Phoenix, eu acho que ainda até ia ficar um pouquinho melhor. Mas esse Super Speed não os carros vão se distanciar muito, não. Vai ficar um em cada... vai dar o primeiro dando volta nos últimos lá. Nossa, o Dixon venceu em 2014 com uma volta, com as diferenças de todo mundo. Vai dar volta um segundo. Mas enfim... Não estamos falando do Texas, não estamos falando de Indianápolis, vai ser uma corrida boa. Falando dos brasileiros, a gente falou do Hélio, ele vai largar na 8ª posição, na 3ª fila no meio. No meio, né? Uma péssima colocação para ser uma fila. Por dentro ele vai ter a Danica Patrick, de um lado, na parte de dentro. Olha só, a Danica foi até melhor, a gente vai discutir isso mais tarde, do que muita gente, principalmente do Hélio. E o Dixon por fora, o Dixon estava com um acerto também meio, não sei. Foi até comentado. Mas... E atrás o Canaan. Exatamente. Aí que tá. O Marco Andretti tá bem ali grudado ali neles. O Marco Andretti. Marco Andretti vai dar lambança ali. Vai dar lambança, mas o que eu gostei pra caceta foi o carro do Tony Kanaan e o carro do Matheus Leite estarem muito bem acertados. Mas estavam, assim, um fino de carro. Tava uma maravilha. Eles foram mais rápidos do que o carro do Scott Dixon, pra você ter uma ideia. Eles marcaram um tempo melhor do que o tempo do Scott Dixon. O acerto deles era idêntico, né? Imagina, eu acho que o Tony Kanaan acertou os dois carros. Não sei se o Matheus ia conseguir acertar um carro aí. Eu acho que tem sempre a mãozinha do Tony ali, porque é o Tony que sabe acertar. O Matheus ia acertar os carros da Danica, né? Então... O Leite é aluno ainda do Tony, tá aprendendo a ajustar o carro, eu acho. Mas foi muito bem. Só lembrar os últimos anos da AJ Foyt, a carroça que eles eram. E agora, pelo menos em Indianápolis, eles estão bem. Muito bom. Que nem o Tony em 2003 com a KV, né? Foi lá e fez um carro bem melhor que a KV poderia fazer, né? Venceu com a KV, né? Impressionante o Tony. Ele só se dá bem na equipe pequena, ele falou na entrevista, né? Ele comentou. A equipe faz o carro pra ele. Na Ganassi estava ruim porque todos os esforços estavam voltados pro Dixon. E ainda estão. Pode ver o Ed Jones. Um péssimo carro. O Ed Jones tá ali só pra fazer volume, né? Ele tá só pra preencher o número 10. Ele ficar bem hoje, mas só que teve um erro também, cometeu erro em uma das voltas lá e acabou perdendo várias posições aí no grid. Vai largar em 29º o Ed Jones. Sei lá, cara. Falando em erro, rapidinho, o Alexander Rossi vai largar em 32º, não porque o carro tava ruim. Bom, que ele errou! Ele errou, mas eu não sei exatamente. A volta que valia, cara, tava muito estranha. Ele tava muito perigoso. Porque o carro tava tremendo, eu encheu o muro. É porque, como se foi falado aí, né, que o acerto do carro tava muito difícil de se achar nesse ano, que reduziram muito a opção de acerto do carro, aí qualquer mudança que você fazia ali causava um grande efeito no carro, e aí com vento, temperatura, que a cada volta dava uma pequena mudança, né? Ele fez a primeira volta boa, mas depois, na segunda volta, ele foi tava no meio da curva, teve que tirar o pé porque sentiu que ia perder a frente do carro e ia bater. Aí daí, da segunda volta até o final da classificação, toda a curva ele tirava o pé na entrada, deixava assim 50% de acelerador, né? Aliviava o pé e com isso ele acabou perdendo tempo e caindo para penúltimo. Todas as vezes que ele passava na primeira curva ele fazia isso, depois daquele erro.
Ele tava com muito receio e tal. Aí você vê que rapidinho, você vê que a Andretti, tipo, nos últimos 2 anos ela tava muito bem, né? Esse ano não tava muito bem, não, porque o melhor colocado foi justamente o Marco Andretti. Foi a Danica? Ah, não, pera. Mas sobre a Andretti não foi exatamente a culpa dela, mas sim da Honda. Que pra você ver aí, só 2 carros da Honda chegaram no Fast 9. Sim. E 2 Hondas foram eliminados no Bump Day, né? O pior carro da Chevrolet na classificação foi o Hildebrand, que ficou em 27º. Pra você ver aí, né? Sem os kits aerodinâmicos, que a Honda levava um pouco de vantagem nesse de Super Speedway. O motor da Chevrolet parece que nesse ano veio melhor pra esse tipo de pista, né? Muito melhor. A Andretti estava dominante. A Andretti, pô, lembra? O Alonso na equipe, como fazia a volta boa. Aí era o Alonso, eu não acredito que era o Alonso em si. Porque o Hunter Ray tava muito... Era aquele carro dele que o tal Zambel o carro dele é um foguete, cara. Aquele carro. Muito. O Sato também, o Sato tava na mesma equipe, também tá um foguete, até o Hélio comentou. Os carros da Andretti estavam voando, cara. E agora o Hélio pode possivelmente ganhar, né? Eu acredito que o Hélio tem grandes chances de ganhar a corrida, sinceramente. Mas enfim, isso é para depois. Só recapitulando, a gente falou um pouco da Danica ali. A Danica, muita gente falou mal. Eu até assim, não vou ser hipócrita. Eu também falava mal da Danica. Porque eu tinha uma raiva do que a mídia fazia com ela. Pô, a ESPN, cara, em 2007, ela passava minutos e voltas da corrida, deixando de apresentar o que estava acontecendo para falar da Danica. E tinha até um repórter exclusivo para falar sobre a Danica, tipo que rolava com o Dale Jr. na NASCAR. Mas essa mídia... ela era piloto mais popular, né, cara? Mas eu concordo que exagerava. Porque o pessoal esperava sempre mais da Danica e ela não conseguia dar isso pros caras. Por exemplo, a Simona teve resultados inferiores à Danica, mas todo mundo gosta da Simona. Por quê? Porque é aquela underground ali, aquela underdog, assim, que ninguém presta muita atenção e quando faz um negócio legal, todo mundo fala dela. A Danica, quando não faz um negócio legal, todo mundo fala mal dela. Quando ela entrou em Indianápolis, e essa é a última corrida da história que ela vai fazer, ela tá se aposentando, eu até que comecei a torcer, tipo, por um bom resultado para ela. Não para ela ganhar, mas para terminar com chave de ouro, porque ela já liderou em Indianápolis, ela já fez uma carreira lá. Aí, pessoal, pô, eu fiquei extremamente chateado com os comentários do pessoal quando ela começava a andar meio mal, assim, nos treinos, não tão mal assim, o pessoal já falava. Ela largando agora na frente do Hélio, na frente do Scott Dixon, fazendo um Fast 9, largando por dentro da terceira fila, eu não estou vendo tantos comentários a favor disso. Cara, é uma situação que realmente eu queria que o pessoal prestasse mais atenção, não falasse tão mal, porque é a última, vocês nunca mais vão precisar mais falar da Danica, porque é a última vez que vocês vão ver ela na pista. Dos seis vencedores de Indianápolis que vão correr esse ano, ela vai largar na frente dos 6. Dos 6, cara. Então, acho que tudo bem, não é lá na frente, mas pô, já fazendo Fast 9 é melhor do que 1/3 do grid. Quando eu vi que ela ia, tipo, que a equipe era a do Ed Carpenter, pelo menos eu acho que eles vão dar um carro legal pra ela, sabe? Eu também não esperava um 8º lugar, um 7º lugar pra ela, mas pelo menos se fosse numa Dreyer Rainbow, por exemplo, que era outra equipe que tava sendo cogitada e tal, aí ela ia largar lá atrás, corria risco de ser bampeada mesmo. Tem uma outra polêmica, né? Que o Matheus, o nosso querido Matheus aqui no IndyCarCast, ele também faz o seu trabalho muito bem feito no Indy Center Brasil. Ele fez um texto fantástico sobre uma polêmica grande que aconteceu no fim de semana, que talvez ainda continue durante a semana. James Hinchcliffe, por enquanto, está fora das 500 milhas de Indianápolis. Ele é um dos 2 pilotos que caíram fora, foram bumpados. Em muito tempo isso não acontece, desde 2013 que nenhum piloto é bumpeado. A última vez foi com Michel Jordan Jr., lembra? Não, eu também não. Da última vez que teve um bump day, bem grosso mesmo, tipo, quase que o James Davison cai fora, quase que o Conor Daly cai fora, quase que o Uriol Serviat cai fora. E aí, entre várias coisas que aconteceram no final de semana e na semana em si para o James Hinchcliffe, algumas delas que o Matheus citou, você pode ir lá ler o texto. A principal que eu achei
entre vários erros que aconteceram, uma série de erros que aconteceram para ele sair fora das 500 milhas por enquanto, foi estratégia fantástica. Eu não estou dizendo que eles estão errados. A estratégia fantástica do Dale Coyne de não colocar a Pippa Man para ser aquela primeira ali no fast lane até dar o tempo certinho de ele não fazer a entrada dele. Além de, claro, a Indy não dar os 10 minutos finais. Ela terminou regradinho, faltando 10 minutos para terminar normalmente o treino, porque normalmente termina às 6 horas, terminaram 10 minutos antes, daria tempo para o Hinchcliffe. Mesmo assim, foi uma estratégia muito boa da Dale Coyne. Muita gente achou errado, eu achei válido, porque está na regra. Só que a Pippa também não conseguiu. O Hinchcliffe foi um baque completo, porque quando você fala em Bump Day, você não pensa no Hinchcliffe, você pensa no Zachary Clamanginello, você pensa em carros que nunca vão pensar em entrar, como, sei lá o que você vai pensar, Conor Daly e Oriol Serviat, que estavam ali na risca, James Davison, ela caiu. Cara, não dá pra contar nos dedos os nomes que você acha que vão ser bumpados, e ninguém vai falar disso, é um Bump Day normal, hahaha. Mas foi o Hinchcliffe. E aí você lembra que, cara, Bump Day é cruel, velho. Bump Day é cruel. E foi bom isso, mas não pro Hinchcliffe, porque ele tá disputando o campeonato e eu acredito, já vou falar o meu veredito aqui, eu acredito que ele vá fazer Indy 500, mesmo que o slogan da equipe, o slogan do carro, da patrocinador, é um campeonato que, bicho, se ele perde essa corrida de pontos duplos, de pontos dobrados, tchau campeonato. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma boa competição de novo. Pode ser uma das últimas vezes que ele vai tentar um título. Então ele não pode pensar. Vai estragar só mesmo. Aliás, só uma dúvida que eu tenho, tipo, a classificação do campeonato não é por carro também, não? Ou é por tema de piloto? Por piloto. Classificação do campeonato por piloto. A Indy 500 é particular, ela tem uma regra própria. Não, porque se tem... Pega a regra da USAC, o USAC é carro também. Se fosse a classificação por número do carro, não adiantava nada. Mas se é por piloto mesmo, então beleza. Aí... Só na premiação lá do final da temporada que conta o carro, né? Que conta só na premiação lá a cota dos 22 melhores que ganha a premiação da Indy, né? Essa daí vale o número do carro. Mas a classificação normal de piloto não, é só o que o piloto consegue, mas na pista depende do número. Beleza, então. Não que eu ache isso certo, né? Mas, tipo, eu também não... eu tu também queria por carro, por exemplo? Queria que fosse por carro, por exemplo? Eu não, eu acho que o Hinchcliffe tinha que ficar de fora mesmo. Aí é controvérsia, cara, porque, por exemplo, é aí questão de interpretação. Eu sou a favor do que aconteceu em 2011, quando o Ryan Hunter-Reay comprou a vaga do Bruno Junqueira. Mas o Hunter-Reay não conseguiu por mérito. Sabe, tu tem que saber jogar com a regra do jogo. Se o jogo permite, você tem que saber jogar com a regra do jogo. Você tem patrocinadores envolvidos, você tem pessoas envolvidas, não é só um cara. E se o cara aceitou, é porque também tem motivos dele. Por exemplo, o Bruno Junqueira aceitou por causa dos motivos dele. Eu acho difícil a SPM, por exemplo, deixar o Howard correr. O Jay Howard... eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo. O Jay Howard conseguiu a classificação dele em... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele... 28º. Ele conseguiu a sua média de... assim, 2 milhas acima do que o Hinchcliffe conseguiu. Com a participação da AFS Racing. Tudo bem que ali pode ter algumas coisas envolvidas, como a própria AFS não deixar o Hinchcliffe pegar o carro, porque a equipe classifica o carro, então ela tem que entrar em comum acordo. Aí que é o problema de você fazer, equipes conjuntas, né? Uma parte está em favor, outra parte está contra, né? Se bem que eles também, vocês querem o Jay Howard ou o Hinchcliffe no carro? O que vocês querem? É uma polêmica que vai se... tem que ver que ele também tá disputando o campeonato, né? Então eu acho que a Sam Schmidt, ela, na prática ali, eu acho que ela preferiu o que tá disputando o campeonato do que alguém que não tá, que vai só fazer uma, né? Só uma corrida. Eu sou o dono da equipe, Daniel, eu não tô dizendo que vou fazer, mas que eu ia tentar pensar a respeito no mínimo, né? E tentar ver o que dá pra fazer. Só uma coisinha, a última vez que a SPM disputou o título foi com o Pagenot em 2014, nunca mais desde então. Uma matéria hoje mais feita sobre isso, aí as opções do Hint também limitadas, porque todo mundo aí que estão sendo cotado para vender a vaga pro Hint, né? Não tá dizendo que
que não vai aceitar, tipo, estavam contando o Zachary Clem de Mello, aí o Zachary Clem de Mello foi no Twitter, né? Ele gosta de responder na cara, não deixa barato, né? Como a gente viu lá em Barber. Aí fala assim, tem 4 opções aí pro Hinchcliffe comprar. Aí ele falou assim, agora são 3, porque eu não vou vender minha vaga. Aí o Jay Howard também disse que não, porque o patrocínio é ligado a ele lá, né? Que é uma entidade aí filantrópica, né? Que tá dando jeito de conseguir curar o câncer fazendo pesquisas em animais, né? Curar o câncer humano fazendo pesquisa através de animais. Uma entidade aí que ele representa, né? E ele disse que também não tá querendo vender a vaga. O mais próximo que tava dizendo que poderia vender a vaga era o Conor Daly. Mas o Conor Daly seria meio que um escambo aí, porque o Conor Daly, em troca dessa vaga, né, de 500, ele correria umas 3 ou 4 corridas pela Schmidt-Peterson na temporada. Mas só que o Dale Coyne disse que é bem... Mas só que o Dale Coyne disse que é bem improvável, porque isso daí ficaria na casa dos $2 milhões pra esse acerto aí, né? Uma curiosidade, aproveitando que tu comentou aí, Paulo, supondo-se que o James Hinchcliffe fique no lugar do Jay Howard, ele vai correr com o número 7, né? Isso, é isso? Com o número 7. E o patrocinador vai ser o do James Hinchcliffe ou vai ser do Jay Howard? Porque foi o carro. Uma coisa bizarra. Um misto dos dois. Uma coisa bizarra. Porque vai ser o número 7 com a pintura do James Hinchcliffe, mais ou menos. Eu lembro que o Hunter Ray em 2011, o carro dele tinha era o patrocínio do DHL? 41. Não, era o patrocínio do 41, que ia ser o do Bruno Junqueira, com alguns dele ali como se fosse associado. Mano, a adesivagem mais bizarra que eu já vi no carro de corrida. Tá, mas e se o Hinchcliffe correr? É porque esse caso aí de 2011 foram situações diferentes. Ali no caso, o Hunter Ray, a Andretti, né, comprou a vaga da AJ Foyt. AJ Foyt, o que? É uma equipe que não tá muito bem das pernas, né? Ainda não tá exatamente bem financeiramente, mas o patrocínio é aquele da ABC Supply, né? E o patrocínio pertence à equipe. Aquele patrocínio ali pertence à equipe. O Bruno Junqueira era contratado da Foyt. Ele não tinha nenhum patrocínio aí com ele, né? Mas nesse caso desse ano de 2018, tá bem diferente. Porque todos os carros que estão sendo procurados aí, que estão sendo cotados para serem comprados aí para colocar o Hinchcliffe no lugar, tem patrocínios vinculados ao piloto. Isso é uma coisa diferente, que torna o negócio bem mais difícil. Então, no caso ali, ele correria com a pintura dele e o número 7, não teria como correr com o patrocínio do Jay Howard, é isso? Não se sabe. Porque cotaram o carro do Jack Harvey também, mas só que esse carro aí é um carro da Michael Shank, né, que tem a parceria com a Sam Schmidt. Um dos patrocinadores do carro, o dono da companhia, é sócio da Shank também. Aí então teria que negociar com um carro de gente para poder colocar o Hint na vaga do Michael Shank, né? Aí o mais próximo que há, pela matéria que eu li, é do Conor Daly, que seria esse escambo aí por em troca de 4 corridas, mas só que aí teria que negociar com o Dale Coyne, com o Tom Burns, que foi quem arrendou o carro do Dale Coyne para colocar o Conor Daly, com o Conor Daly e com a Força Aérea Americana que está patrocinando o carro, né, nessa corrida. São 3 patrocinadores distintos, né? Bom, se fosse um só, eu faria o seguinte. Se fosse o dono do carro, bicho, você prefere o Conor Daly ou o James Hinchcliffe? Hinchcliffe, bem-vindo! Aqui, ó, tem um cafezinho. Se você quiser, tem um tapete vermelho aqui. Mas é minha opinião, né? Se os caras são muito ligados ao Conor Daly, porque ele é americano, Força Aérea Americana, aí vem um canadense, a coisa lá é um pouco mais embaixo. Vai ser bem complicado essa questão de patrocínio. O Poltergeist vai ficar meio maluco ali, porque não se sabe o que vai acontecer. Não se sabe nem se vai ser comprada a vaga. A chance de não ser comprada é quase impossível. Eles vão comprar uma vaga. Mas como que vai ser isso, eles estão pensando até agora. Acho que esse patrocínio, porque é Força Aérea Americana, essas coisas, acho que não tem muito nada a ver, não. Porque Don Weldon correu na Panther com o patrocínio da Guarda Nacional lá e ele é inglês. Verdade. O Thomas Scheckter correu com o patrocínio da Marinha e ele é sul-africano. Não tem muito. Mas só que nesses casos aí o patrocínio era da equipe, né? O patrocínio pertence. O contrato era com a Panther. Esse daí da
da Força Aérea é mais com Piloto. o Tom Burns, que é o dono do carro, e o Conor Daly, né? Isso vai ser uma tensa. Semana tá vai ser bem difícil. complicada pra eles. Tá difícil. Mas assim, O Dale Coyne já Hitchcock- colocou o preço, né? 2 milhões. Aquela cera que ele fez com a pipa, né? Pode, se a Sam Smith estiver disposta, né? Pode render um bocado pro bolso do tio Dale, né? mas que merda, né? A pipa que deveria entrar. Se você for pensar que ela tá promovendo uma propaganda muito mais humanitária, com causas muito mais humanas. Os outros também estão, né? O Jay Hart também tá. O carro da pipa é quase uma homenagem ao Brian Clausen. É que o Hint, de qualquer jeito, ele já está prejudicado, porque se a classificação do campeonato é por piloto, ele já perdeu os pontos aqui da classificação. Sim, Ele já mas não são muitos. já tá saindo atrás. Não são muitos. Dá pra recuperar. Porque foi o Ed Carpenter que fez a pole, né? Agora, se fosse algum da Penske ali, tirando o Hélio Castro Neves, já ia ser um prejuízo danado, principalmente se fosse o New Garden. Pior. Isso já é realmente um concorrente direto ao título. Sim. Mas a classificação desse ano, os pontos foram reduzidos. Só foi 9 pro pole, aí descendo até chegar em 1 pro nono colocado. Quem Mas de a desce pra diferença baixo do não Hint, ganhou ela pontos. não é tão pequena assim. Qualquer pontinho tá fazendo a diferença pra ele. Verdade. Não tem como não discutir isso. Não tem como não pensar que o Hint não vai comprar. Cara, ele vai ter que comprar. Ele precisa comprar. Bem dele. Se Precisa ele comprar. não comprar, ele tá fora do campeonato. Mas assim, e o psicológico? Não que ele fosse ganhar o campeonato também. Mas vai é ter disputar, pelo menos, né? Porque o Hint que viu esse baque, cara, tu viu, bicho, ele antes mesmo de a pipa terminar a volta dela, Quando Ele der já- o tiro, né? ali foi o baque. Porque ali, bicho, ele não tem. Ali eu vi que, pô, cara, o bicho tem que ter a cabeça boa, porque senão ele vai ter um baque até o final da temporada. Vai ficar pensando que ele não teve condições de fazer o carro para alinhar para as 500 milhas. Isso é um preocupante, porque na real não foi bem culpa dele. Os 5, cara, a chuva Ele foi um problema. poderia culpar a Firestone, né? Que deu um pneu com um problema pra ele. Não foi a Firestone, é porque o problema que aconteceu foi o seguinte, que entre o pneu e a roda há um sensor de pressão do pneu. Esse sensor quebrou, se desconectou da roda e ficou ali girando dentro do pneu. E com isso causou uma vibração ali, né? Uma vibração no pneu a 230 milhas por hora pode causar uma batida aí, né? E tu vê que ele tentou até continuar, porque ele... Pô, vamos lá, não tem como parar agora. Porra, eu não sei se vai dar tempo, mas aí não deu, cara. Ele poderia bater, aí poderia ferrar tudo. Aí vem a estratégia da Dale Coyne, que foi boa. De não alinhar ali. Cara, é uma série de erros, eu não acho nenhum foi culpa dele. Ele tem que ter uma cabeça boa pra pensar que nenhum foi culpa dele. Pois é. Ele tem E que sobre o brigar. tempo que você falou no começo aí, Daniel, realmente a tradição manda até 7 horas da noite aqui no Brasil, né? 6 horas lá. Só que esse ano a Indy já tinha anunciado que ia ter mesmo 10 minutos a menos e ninguém reparou isso no site deles. Não se sabe por que estavam com uns 10 minutos a menos. A gente não sabe por quê. Tem teorias, né? Teorias, que a ABC mandou. Que a ABC mandou porque a grade fecha 6 horas certinho. Tipo o que a Fórmula 1 fez com começar a corrida 10 minutos depois. Se for isso, eu realmente PNC Bank na ABC, tá? Porque... Vocês entenderam o que eu falei, né? Sim. Então, beleza. Porque a ABC, rapidinho, né? Aproveitando, tem um tempinho. Muita gente falou mal da transmissão da ABC e tal, é o último ano dela. Tomara que ela não acabe, estrague de uma vez. 50 anos de história que ela teve em Indianápolis, porque, cara, teve Jack Stewart lá, teve Bob Jenkins, teve Paul Page. Parece que ninguém tá dando a mínima do que eles estão fazendo, o que eles fizeram nesses últimos tempos da ABC na Indianápolis, né? É porque dizem que a ABC fazia transmissão de qualidade, mas só que aí no final dos anos 90, tipo, o departamento de esporte da ABC acabou. A produção da Indy 500 passou a ser terceirizada pela ESPN, né? Aí disse que de lá pra cá foi que as transmissões começaram a piorar, né? Cara, quando eles botaram Danica Time nas corridas ali, eu vi que, nossa, 10 anos atrás... Ali eu vi que a coisa pegou. Foi mais ou menos por aquela época ali, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Enfim. Bom, vamos falar do grid então, né? Finalmente o grid completo, perfeitinho pra você, das 500 milhas. Por enquanto, né? Vai que temos um James Hinchcliffe no meio disso aí.
Ed Carpenter, Simon Pagenaud e Will Power fazem a primeira fila. Joseph Newgarden, Sebastian Bourdais, que aliás, aquele filme na cabeça deve passar quando ele passa naquela curva 2, ele fazendo volta rápida ali, cara. Eu pensei que o bicho tava... Esse tem cabeça boa. Esse Sebastian Bourdais tem muita cabeça boa. Ele tirou o pé ali porque ficou com medo. E o Giafone até falou... Ele poderia ter feito a pole, né? O Giafone falou, depois que você bate, você começa a respeitar. Eu lembro disso aí. Ele poderia ter feito a pole se você não tivesse medo ali. Ou respeito. Ele tava com um carro muito rápido, né? Eu achei que... Aliás, a Dale Coyne tem um acerto fantástico em Indianápolis também, né? Ano passado o Ted Jones conseguiu terceiro, mas eu acho que é Honda, né? Agora... Acho que só aliás, o melhor Honda, inclusive. O Bourdais é o melhor Imagina Honda. O Bourdais nas 4 voltas não tirar o pé na curva 2. Ele teve mais ou menos 1 segundo a menos que o Carpenter, né? Aí se ele não tirasse o pé em cada uma das 4 voltas, poderia ter feito a pole. Mas muita gente fala que ele errou aí na curva 2 na cadeia. Cara, isso é reflexo, cara. Você, não sabe se vai acontecer de novo, você pode fazer a mesmíssima coisa. Se acontecesse a mesma coisa que aconteceu no passado ali, ele poderia ter a mesmíssima reação. Não tem o que fazer. Reflexo, você não controla muito. Então é bem perigoso. Ele já não era um piloto de ovais. Ele se tornou piloto de ovais. Ele odiava ovais. Ele bateu ali na curva 2 também em 2005, ficou a temporada inteira quase fora da kart, na Shape Car. Bom, terminando Quem bateu foi o Bruno Junqueira, Daniel. Não, mas o Bourdais... Tanto que o Bourdais foi campeão lá do Shape Car, né? Pô, então eu tô confundindo. Foi o Bruno, claro. Verdade, o Bruno Junqueira que bateu. Fora da casinha. Bom, completando a segunda fila, Spencer Pigot do lado dele, com Ed Carter. A terceira fila com Patrick. Olha que fila interessante, hein, meus amigos. Danica Patrick, Hélio Castroneves e Scott Dixon. Interessantíssima fila. Scott Dixon que acho que foi uma surpresa minha ter entrado entre os 9 ali. Porque ele não achei um carro muito bom. Tá muito ruim, né? Tá muito ruim, cara. Assim, ele tá tirando água de pedra ali, cara. Foi surpresa pra mim ele ter conseguido ali. Dessa vez ele não conseguiu fazer o que ele sempre fazia. Tanto que ficou em nono, né? A Ganassi hoje é o Dixon, velho. Ia ser pior que o Coyne. Se o dia que o Dixon sair dali já era, acaba a equipe. Acabou aqui. Acabou. A Chip Ganassi tá numa decadência meio sofrível, cara. Eu achando que era o Tony bate até uma tristeza, né? Tanto que a Nilma Haas acabou, várias. A Ganassi tá virando Andretti tá voltando a ser forte de novo, né? A Andretti tá ficando mais forte que a Ganassi. Toma cuidado com a Andretti. Mas quem tá forte é só o Rossi, né? Os outros estão fracos. Eu acho que a Ganassi acaba, mas eles estão se apaixonando muito, eles estão, mano. Bom, o Marco não faz nada, o Hunter Hay também não tá fazendo muita coisa há muito tempo. Só o Rossi que tá mostrando serviço. Na real, vou ter uma coisa, o Hunter Hay teve um ano de 2014, assim, 2012, assim como o Pagenaud teve um ano de 2016. Era aquele ano e só. Daí pra baixo concordo. Você que é fã da NASCAR, é Martin Truex Jr. em ano passado. E vou te dizer, não vai cara, pensar que ele vai vencer o outro. O Hunter Hay ganhou na sorte lá 3 corridas seguidas, se eu não me engano, em 2012. Daí ele foi lá pra cima no campeonato e ninguém mais buscou ele. Isso aí. Mas foram corridas assim meio que na sorte, estratégia. De repente uma ou outra foi ali. Ele ganhou 4 vezes, eu acho, naquela temporada. Mas também é aquela história, meu, que nem aconteceu lá na Fórmula 1 lá com o companheiro do Hamilton lá, o alemão lá, o Bottas. Não, o Rosberg. O Rosberg. Era aquele ano dele, ele pulou fora pra saber que nunca mais ia ganhar. Eu sei que eu nunca mais vou ganhar, foi sorte, então eu vou embora. Só que o Hunter Hay continua, né? Bom, quarta fila, fantástico, o Tony Kanaan e o Leist com o Marco Andretti, já foi comentado aqui, o Marco Andretti vai bater nos 2 da largada. Na quinta fila, Zachary Claman de Mello, meu amigo, na linha de dentro. Meu Deus do céu, que perigo. Mano, perigo. O Andretti ele fez um trabalho excelente. Olha ali, cara, o Andretti e o Claman de Mello. Não, e o Kimball. E o Sato junto ali. E atrás ainda tem o Sato ali, ó. Rapaz, tem Andretti, Claman de Mello, Kimball, Sato, Kyle Kaiser, tudo pertinho. O Hunter Hay tá vai dar um Big One, o Hunter Hay tá fudido, hein? Vai dar um Big One. Coitado do Wick, que tá no meio dessa turma aí. O Wick, o Hunter Hay. O Hunter Hay, meu amigo. O Wick vem atrás, vai pegar toda a rebarba em cima dele. O Hunter Hay vai ficar... O bicho tá com muito medo, cara. Deve estar um sono frio ali quando soube. Charlie Kimball, olha só a Carlin, né? Uau, fazendo agora sim, Carlin, isso aí. Quase no top 10. Tá quase lá, cara, quase lá.
Na sexta-feira o Takuma Sato com a Rahal, isso foi comentado na transmissão, eu queria também falar aqui. Péssima troca, meu amigo. A Rahal tá um lixo. Que troca horrorosa. O Sato nunca mais vai ganhar uma corrida na vida, cara. Ele pode se aposentar que ele não ganha ali, cara, mas nem ferrando. Mas ele ganhou as duas clássicas de 500 e Long Beach, né? E Long Beach, cara. Ele já pode se aposentar ali feliz da vida, ganhou as duas. Chega. Aliás, vocês não sabem, o Sato tá quase 10 anos na Indy. Ele fez mais Indy do que Fórmula 1. Aí chega lá, tá com uma Sato piloto de Fórmula 1. Ah, cara. Takuma Sato já fez o que tinha que fazer, né, meu? Não faz mais nada. Já pode se aposentar feliz. O melhor japonês da história da Fórmula Indy. O maior japonês da história do automobilismo. Pior, tem. Não tem outro. Cara, mas o Sato não é um piloto ruim. Ele só tem aquele jeitinho japonês de pilotar, né, meu? Tem que abrir o olho. Não tem aquele jeitinho japonês. Kyle Kaiser no meio da fila com o Robert Wickens. O Wickens fazendo uma temporada de luxo, né? Aliás, a melhor SPM colocada. Mas o Wickens, ele demonstrou aí que ele ainda não manja de oval, não. Também. Ele não tá acostumado, né? Esse é o oval mais rápido que ele já viu na vida dele. Ele saiu da DTM e foi pra aí, cara. Imagina que loucura. Ano passado eu nem pensava em estar aí. Só pra uma observação aqui sobre o Kaiser, que eu cotava ele como um dos caras que iam suar no Bump Day no sábado, né? Só que ele surpreendeu aí, passou tranquilo no Bump Day, na classificação para definir posição, classificou bem seguro ali, bem no 17º, né? No meio do grid praticamente. Parece que ele superou ele a Juncos. Ele e a Juncos superaram nessa classificação aí. Terminou de classificar e foi tomar uma cervejinha. Cara, parece que eles trocaram de lugar, ele e o Hinchcliffe. O Kaiser pegou o lugar do Hinchcliffe. O Kaiser foi um dos beneficiados porque ele entrou antes da chuva no Bump Day, foi? Desceu redondo. Depois, ou no caso do Hinchcliffe, que acabou sendo bumpeado, ele foi o primeiro a entrar depois da chuva. Mas olha, eu acho que esse lance da chuva não muda muito. A Danica foi logo depois da chuva também e andou de boa. Mas o carro da Ed Carpenter tá bem mais acertado. Não, mas perde emborrachamento e tal. Eu ia fazer a pole naquilo lá. Eu acho que o pessoal que tava lá no final, que foi entrar no final do Bump Day, é que ainda conseguiu a pista melhorzinha, né? Sim. Por isso que se classificaram na cagada, né? Bom, James Davison também é outro que eu jurava que ia cair fora. Ficou em 30ª... Não, perdão. Ficou na 7ª fila. Me ajudem aqui. 19º, né? É isso. Qual é a equipe do Davison mesmo? É o terceiro carro da Ford, que é uma parceria da Ford com o David Bard, com o Brian Bellard e com outro cara lá que é acionista da Williams na Fórmula 1. 3 amigos compraram um carro e 3 amigos de infância. Vamos faturar um dinheirinho aí nessa corrida e pá. A gente do IndyCarCast, ano que vem, vamos ter a logo do IndyCarCast. Tá assim, estampada na lateral do Charlie King. O carro do Marco André. O carro do Lazier. Barba do Lazier. Vamos patrocinar o Lazier. Alex Tagliani. Cadê? Ressuscitem o Alex Tagliani. Eu preciso que ele vá correr com isso aí. Falar aqui sobre o Davison, ele superou, porque ele bateu o carro na sexta-feira, né? Justamente no dia antes de classificar, a equipe passou a madrugada inteira recuperando o carro. Aí teve todo aquele drama do... Ele tava inscrito com aquele Tzinho, né? Não era carro reserva? Aí eu não sei esse detalhe, né? Mas tiveram que recuperar o carro. Eles não usaram o carro reserva, não. Usaram o mesmo carro que bateu. Então, foi bom que bateu, porque aí deu pra arrumar melhor o carro, né? Que antes tá uma porcaria. Aí ficou todo aquele drama lá do Bump Day, se bateu, vai melhorou rápido, aí perde a volta, se fica, espera e se classificou, saiu do carro, chorou a beça, tem fotos aí dele saindo assim com o carro. Se emocionou, né? E aí na classificação definitiva, né? Consegui colocar bem no meio do grid, aí 19º, superou também o Davison. Fantástico. Aliás, superou também Chilton da Carne. Mais um cara aí que foi. Mas o Chilton, ele não estava concentrado. Ele passou o fim de semana todo pensando no casamento real. Todo britânico, né? Tem que parar tudo que tá fazendo pra... Carlos Munhoz me surpreendeu negativamente. Ele tá em
21º, o Andretti. Eu não sei o que aconteceu. Lixo de carro que deram pra ele. Não, o carro é só o carro do Alonso, só. Mas a teoria... É que mudou o kit, né? Aí o carro ficou um lixo. Não, é o principal problema. Não era só o carro do Alonso, o do Sato tava voador, cara. Tá todo mundo voador, na real. O Carlos Munhoz que tá... A Honda tava muito rápido, mas não durava os motores, né? Desculpinha. Gabi Chaves, toda a sorte do mundo pra ele, 22º com a Harding Racing. Essa equipe realmente eu tô gostando de torcer pra eles, apesar de que não tô fazendo merda alguma. O Daniel Stephen falou Wilson, que não duraria nem só. até o final do ano a Harding Racing. Eu falei, né? Mas vamos lá. Pra Indy 500 tem que estar, né? Pra Indy 500 tem que estar. Pra Detroit talvez. Stephen Wilson, ninguém falou desse. Eu nem sabia que ele tava correndo, eu juro pra vocês. Quando eu li Stephen Wilson, ele tá correndo. Eu pensei que. Ele ia correr o ano passado, né? Mas ele cedeu a. Esse ano vamos comprar ainda. A vaga dele pro Alonso. O Hint tá com dinheiro indo lá no kit dele nesse exato momento. Os velhos tempos, André. Coitado do Stephen Wilson, né, cara? Nunca consegue dinheiro pra correr. Consegue, pô, aí é sacanagem. E o Sage Caron também é outro que nunca vi correr. Nunca fez nada. Fez nada, 24º. Zach Witt. Isso que é piloto, Zach. Daniel. O Caran disse que dependendo dos resultados desse ano aí, ele vem temporada cheia no que vem. Acho que a maior passeio do Caran... Ele pode vir pra temporada completa, né? Porque ele corre bem, mas o problema é que ele sempre bate. Ano passado, pra variar, ele teve um problema no alternador, mas tudo bem. Eu acho que a melhor passeio do cara foi dar uns pega na filha do Gente feia. Foi o melhor passeio dele. Ele tá um pouco mestre. Ele pegou o gênio do mestre ali. Pegou. Zach Witt! Mas não adiantou nada. Todo mundo ama Zach Witt, até o Matheus. Se o Matheus estivesse nesse podcast, ele ia amar Zach Witt. Ele adoraria falar desse nome, Zach Witt. Melhor comentarista da Indy Lights. Hoje ao servir a 26º, perdão, com a escuderia Corsa, a Ferrari quase nunca mais botou dinheiro na equipe. O Oriol Server, ele se peidou nas calças no sábado. Pior, quase que ficou, né? Quase que dançou. Meu amigo, a Corsa também, velho. Ele desistiu duas vezes de fazer a volta, mano. Que nomes que vamos patrocinar? Deixa eu ver. Tagliani ou Servia? Puta que pariu, vamos pensar aqui. É difícil, né, escolher um. Waldebrand, em 27º. Waldebrand, boa. Deu uma espadinha no muro ali no meio dos treinos com a Ryan Raybould. Aquela que seria a vitória da vida dele, né? Porque acho que ele nunca mais ia ganhar na vida. Nunca mais ganhou também. Por isso que... Acho que ele nunca ganhou. Ele sempre venceu. Ele ia ser o Buddy Rice. Ele ia ser o Buddy Rice das 500 milhas. Mas não, ele ia ser melhor do que isso. Ele ia ganhar na loteria. Ele ia ser melhor do que isso. Não, eu não quero ser o Buddy Rice. Eu quero ser alguém conhecido. Beleza. Então, lá pra estampou o muro cheio passando quem? O Charlie Kimball, né? É problema, né? É um mima de droga. É um mima de bosta. Jay Howard, que possivelmente o pessoal tá falando aí que talvez dê a vaga pro Hinchcliffe, Ed Jones, Graham Rahal. Caraca, Graham Rahal quase caiu fora. Você acredita se o Rahal caísse fora? Esse sim. Quem que esse nego ia comprar a vaga? O Bob Rahal ia dar umas mexidas de pauzinho ali pra comprar alguém. Pois é. Isso aconteceu com certeza. Jack Harvey em 30º, também irrelevante. 31º, perdão. Alexander Rossi em 32º, e aí tem o Conor Daly que quase caiu fora também por causa do Hint, ou também do que aconteceu no final. O Hinchcliffe caiu fora, a gente discutiu já, isso pode ser que ele compre, ou possivelmente compre, ninguém sabe ainda qual é, a gente pode fazer até um bolão de quem que ele vai comprar a vaga, né? Quem ganhar, ganha muitíssimo parabéns. Vamos fazer um bolão então. Vamos fazer um bolão. Vamos falar primeiro do choro da Pippa Man, né? Que aquilo foi comovente. Cara, eu dei uma pena dela, cara. Eu vi a cena dela primeiro no Bump Day, no finalzinho lá da programação lá. E aí depois eu vi a entrevista dela lá, ela segurando pra não chorar, mas deu uma pena dela. Sabe o que foi pior, mano? Ela saiu chorando do carro e obrigaram ela a posar com os mecânicos pra tirar uma foto. E ela aos prantos, é isso que eu vi, cara. Eu vi isso aí. Ela tava
tava se desvaindo em lágrima ali, tinha que bater foto ainda. E não, mas quando ela foi fazer uma entrevista lá também, cara, ela tava se segurando pra não chorar. Ela chorou mais nesse Bump Day aí do que quando ela se quebrou toda no Big One de Vegas. Pois é, cara, eu acho que sim mesmo. Sabe o que ela é esforçada, né, cara? É uma pena. Cara? Primeiramente, por que uma foto dessa curia nem vai correr as 500 milhas? Eu não sei por que botaram uma foto dessa lá. Sei lá, cara. Todo mundo tem que tirar, né? O Hint também teve que fazer a mesma coisa. Ele também tava malzão pra tirar foto. Na hora lá quando acabou. Depois. Pois é. Por que fazer isso depois, quando podia fazer antes, por exemplo? O Hint só engoliu porque na hora lá tava todos os mecânicos junto com ele, abraçaram ele junto, né? Já tiraram a foto com ele de capacete mesmo, pra não mostrar ele chorando. Sei lá, ali foi bola fora da Indy. Ali foi bola fora. No sábado, quando acabou lá, na hora que tava todo mundo chorando, né? Foram entrevistar o James Davison. E, cara, ele tava mega feliz porque ele conseguiu se classificar, né? Daí ele falou algo tipo assim: eu não vou ficar triste pelo Hint porque eu lutei muito, sofri muito essa semana e consegui classificar. Por algum motivo que ninguém sabe qual, o Seiji Karan assistiu essa entrevista aí hoje de tarde e ele se bravejou no Twitter lá, mega putaço, dizendo que o Karma ia voltar pra cima do Davison. Ninguém entendeu isso. E também caíram de pau em cima da equipe do Rahal, porque na hora lá que a Pipaman tava segurando o Hint, né? Foi o Rahal e o Rossi que entraram na pista. Só que daí o Bob Rahal respondeu também full putaço que ele não tinha nada a ver com isso, que... Foi o Graham quem respondeu. Não, foi o Bob. O Bob, eu vi, foi o Bob. Foi o Graham, que no Bob Rahal não tem no Twitter foi nada o Bob. sobre isso, eu tenho o print. Até marcaram de cara a depressão lá na resposta do Bob. Ele muito puto, dizendo que eles precisavam ir pra pista pra fazer ajuste pra poder classificar no outro dia. Que eles não tinham nada a ver com aquilo. Essa polêmica do Rei não foi antidesportividade deles. Então, o Graham também se explicou no Twitter. Ele foi depois que o Hinchcliffe teve aquele problema lá com a vibração, né? Que ele tava na linha, ele teria tipo prioridade ali, porque ele alinhou. Ele tava na linha antes do Hinchcliffe ter colocado o carro dele na linha rápida, né? Aí perguntaram pra ele: você quer ir primeiro ou você quer deixar o Hint passar? Eles deixaram o Hint passar, só que o Hint teve problema e daí eles foram fazer a volta deles, né? É isso aí. Tem mais polêmico? Tem com o Sérvia. Não sei se o João viu essa com o Sérvia, que ele tá com um capacete meio retrô assim, né? Com os anos tipo do início dele na kart. Um capacete amarelo e vermelho, assim, as listras, né? Com o saldo dali do lado do capacete, como é de costume dele. Só que a polêmica veio na parte de trás do capacete, né? Onde ninguém vê. Mas só que ele resolveu mostrar no Twitter, Instagram, né? Que ele tá com um lacinho amarelo. Que não é do caso do maio amarelo, da prevenção de trânsito, mas sim da questão lá da Catalunha, né? Que alguns meses atrás tentaram declarar a independência da Espanha. E aí prenderam o governador da Catalunha lá, né? Que no caso viraria o presidente. E aí disse que o Sérvia tá protestando que faz 6 meses que eles estão presos sem ter nenhum julgamento. Aí tá protestando aí no Twitter, Instagram, uma guerra lá de comentários, né? Pró-independência e anti-independência da Catalunha, né? Aí dessa treta aí com o Sérvia. Às vezes eu não penso que o Sérvia é espanhol, porque o Sérvia espanhol não passa pela cabeça isso. Enfim, tô falando merda. Emendando aí falação de merda, né? Estavam mostrando a biruta o tempo todo por causa do vento. Daí o Eduardo Vaz soltou assim: mas essa biruta aí é só pra piloto de helicóptero, né, Felipe? Ai, vai ser dó. Meu Deus do céu. Olha que eu gosto do Eduardo Vaz, eu acho ele bem melhor que o Kaká Fernando, mas ele fez igualzinho hoje. É que ele tá tentando se socializar, ele tá tentando. Aquela biruta, só pra helicóptero, né? O Giafone quase teve um ataque. Não, essa é pra gente mesmo. Essa é pros pilotos mesmo. Ele fez questão de todas as vezes que a biruta apareceu ali, ó. Não tem vento, viu, Vaz? Agora tem um vento ali de cauda. Não, agora o vento tá vindo na reta. Todas as vezes ele tá falando.
questão ali pro Vaz prestar atenção. O Vaz, sabe o que eu vi ele narrar? Odeio. Ele também narra odeio no Band Esportes. Então eles arranjaram outra coisa pra ele fazer, não só ele. Parabéns. Tanto que no sábado quem tava era o Celso Miranda, né? Foi fazer um bico lá na outra. O Celso tava na DTM, o Celso tava no Mundial de Motocross, o Celso tava na PQP e tava narrando a Indy também. Então não é falta de vontade do Celso, é que ele está sobrecarregado. Aí o pessoal colocou o Vaz, incrível o Vaz. Mas eu prefiro bem mais o Celso do que o Vaz. Todos os defeitos que o Celso tem, mas eu prefiro ele. Todo mundo prefere. Enfim, considerações finais, pessoas, o que vocês esperam das 500 milhas, falem da mãe de alguém, enfim, falem da Mia Khalifa, fazem o que quiserem com esses comentários, nem o dele fez com o dele. Então, aproveitem essa grande Faça um palpite quem vai ganhar a corrida. É um pequeno bolão. O meu bolão foi o Jake Todo ano a gente faz o bolão e o Daniel fala que o Andretti vai ganhar e todo ano ele se fode. Ano passado que eu não fiz, adivinha o que aconteceu? Absolutamente nada. O Andretti ganhou. Não, para. Só ganhou? Não, tu falou o Marco Andretti. Andretti. Ah, o Marco. Não, eu vou mudar dessa vez. O Charlie Kimmel vai vencer. Charlie Kimmel no Victory Day. Bicho, se ele vencer, eu vou desligar. Eu nunca mais vou fazer esse podcast. É um dos enésimos ameaças que eu faço. Vou sair pelado, sei lá. Fazer um podcast pelado. Vocês não vão. Fala assim, seu. Você não é o primeiro que faz podcast pelado. Nossa, nem lembro disso. Que visão de inferno aquilo. Vai tomar no cu. Enfim, quem quer falar primeiro? Aproveita. Eu quero dizer que foi muito legal voltar ao Bump Day, porque foi foda. Fazia tempo que não tinha Bump Day e foi demais esse ano. Consideração anotada. E mais? Eu não tenho nada pra falar, não. Tchau. Então, beleza. Já ganhei o meu tempo. Emanuel, tem alguma coisa? Então, da Indy 500, eu acho que vai ficar os que tem mais chance ali são o Carpenter, o Hélio, o Bourdais, o Tony também tô torcendo. Acho que não dá pra duvidar nada dele. Mas eu acho que mais o Carpenter, o Hélio e o Bourdais que vão... Se ninguém bater, né? Tem grandes chances de vencer. E quem eu acho que não vence, mas que poderá fazer uma boa corrida é a Danica e o Matheus Leist. O Leist que surpreendeu todo mundo, né, na Freedom 100 lá. E eu acho que ele é bom para ovais mesmo. Esses ovais longos. Uma coisa que o Leist pegou é a manha do oval. Isso é bom pro Leist, porque isso é fantástico para ele. Mas principalmente o oval, eu acho que em Pocono também ele deve ir bem. Porque é o mesmo estilo, assim, de retas longas e curvas um pouco inclinadas e tal. Acho que ele se dá bem. Fontana também vai bem. Fontana é tudo que a gente espera. E Fontana, tem mais... Queria comentar também sobre os LEDs, né? Que no fim ninguém comentou, nem esse deu o programa anterior. Que deu problema, né? Nos LEDs ali que ficavam no Santo Antônio, né? E que não vai ter nem agora e nem na corrida. Acho que só pra... E nunca mais. Eu acho que só em Detroit. Será que vai ter em Detroit? Será que vai ter Detroit? É por pergunta, não sabemos nem se vai ter Detroit. Pô, que pena que não tem os LEDs ali, né, cara? O número pintado ali achei meio feio ali, mas o LED é legal. Chato, meio ruim. Até a GP3 agora tem LEDs, tá copiando copiosamente ainda. Eu só acho que a lateral dessas asas traseiras ali podia ser um pouquinho maior pra poder botar um número maior, né, como era antes. Agora nem aparece mais nada, né? Parece que a asa da Fórmula 1 não tem número na asa, na lateral ali. Tá bonito pra caramba assim, cara. Deixa não, assim, eu me refiro a de onde fica o número na asa traseira aí. Sim. Olhando de lado. Mas é uma boa questão que tu levantou. Não sabemos nem se vai ter Detroit. Quando tinha o para-choque dava pra ver bem o número, né? Até a traseira tinha número. Eles taparam ali. A asa aquela do DW12 original era uma pá de reta escavadeira, né? Um troço gigantesco. Eles meteram um tapume ali atrás pra não sair ar. Mas como era no da Lara até 2011, aquele dava pra ver bem ali o número, né? Eu esqueci de dizer que o meu palpite pra ganhar a corrida é o Will Power. Todo mundo fazendo palpites óbvios? Cadê o Gabi Chaves? Cadê o do Emmanuel? Cadê o Alexander Rossi? Quem diria que alguém ia votar no Alexander Rossi naquele dia? Ninguém. Ele saiu da 21ª posição. Quem que vai largar na 21ª? Deixa eu ver aqui.
Vai largar o Munhoz. Carlos Munhoz. Olha aí, ó. Corre pra caceta pra ganhar a corrida. Ele correu bem na primeira Indy 500 que ele fez, depois não viu mais nada quase. Ele ganhou uma corrida sem querer, né? Não, ele corre bem em Indianápolis. Só que o carro tá uma merda. Bom, aí, finalizando ali, eu queria comentar da transmissão internacional ali, que eu achei viagem, porque ninguém consegue assistir em lugar nenhum, né? Teve vários motivos, acho que não vai... Mas assim, eu fiquei indignado porque ninguém consegue ver, né? A viagem da Indy lá. E também queria convidar o pessoal aí pra acompanhar lá o Indy Forever. Eu postei aí. Depois? Depois. Então corta aí, depois. Na edição tu corta aí. Não, pode falar o seu jabá. O canal Indy Forever, ele é um canal que, aliás, tem uma corrida lá, Cleveland. Eu realmente recomendo pra você assistir a transmissão dessa corrida. Tem 2 pessoas maravilhosas. Realmente recomendo. Aliás, a modéstia à parte ficou ótima aquela narração, né? O comentarista ele é maravilhoso. Eu não vejo um comentarista tão bom quanto aquele. Ali nossa, acho que alguém deveria contratar ele. Só acho. Não, mas assim, um avião em a homenagem gente é suspeito pra falar, mas aquela narração eu achei que foi a melhor de todas as que eu fiz. Né? Ficou muito boa. Claro, tinha eu. Com certeza. Mas a estrela do negócio é o narrador. Mas tem mais coisa vindo aí, né? Tem, de repente, aí... Se a Band não transmitir a Freedom 100, a gente transmite no Indy Forever, né? Fantástico. Bom, pra finalizar, então, ali o do canal ali, né? Só pra avisar pra galera que já tem, no momento dessa gravação, já tem disponível lá o Bump Day completo em Full HD lá pra todo mundo. E no momento eu estou renderizando, no momento dessa gravação estou renderizando o Poly Day, mas acho que até a postagem deste programa já deve